Governador Carlos Moisés fala que no próximo sábado pode derrubar a obrigatoriedade de uso de máscaras no estado. E você vai ver também. Produção de veículos teve queda de quase 15% em fevereiro em comparação a 2021. Governo federal lança iniciativas para o público feminino, estabelecendo o programa Mães do Brasil. Fiesc apresenta ações à Alesc sobre logística e infraestrutura catarinense. Câmara Municipal de Criciúma aprova projeto que instala a Procuradoria da Mulher no município. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora no Informe Região. Olá, hoje quarta-feira, 9 de março de 2022, tempo instável em todo o sul catarinense. Um estudo da Unifesp mostrou que a vacina da Pfizer, usada como reforço, aumenta em até 25 vezes o nível de anticorpos em pessoas imunizadas com 2 doses de Coronavac, ou o reforço também subiu até 25 vezes a proteção e naquelas pessoas que receberam a AstraZeneca foi até 7 vezes maior. A redução da imunidade contra o coronavírus registrada 75 dias após a segunda dose das vacinas Coronavac e AstraZeneca pode ser revertida com reforço da Pfizer. De acordo com um estudo conduzido na Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de São Paulo, os resultados foram publicados no Journal of Infection. A pesquisa foi realizada com 48 profissionais de saúde de hospitais e instituições regionais. Eles têm idade média de 30 anos para os vacinados com Coronavac e 40 anos para os que receberam a AstraZeneca. De acordo com a Fundação de Amparo, a pesquisa do Estado de São Paulo é de suma importância de a população tomar a terceira dose, porque há um aumento significativo da resposta imunológica e celular, indicando maiores níveis de proteção. Até o dia 1º de março, o Brasil contava com 30,6% da população imunizada com a dose de reforço contra a Covid-19, que equivale a cerca de 65 milhões e 73 mil pessoas. Com a vacinação completa, 2 doses ou dose única, eram 73% dos brasileiros, que equivale a cerca de 155 milhões e 71 mil pessoas imunizadas, segundo o site Nosso Mundo em Dados, da Universidade de Oxford, no Reino Unido. Os resultados do grupo comprovam estudos já publicados por cientistas de Hong Kong e de universidades americanas. O preço do gás natural voltou a disparar no mercado europeu, no momento em que Estados Unidos e União Europeia debatem sanções à energia russa pela invasão da Ucrânia. O preço do gás natural voltou a bater um recorde histórico no mercado europeu e subiu mais de 60%, chegando a 345 euros o megawatt-hora. A flutuação é motivada também pelo temor de problemas nas exportações procedentes da Rússia, que fornece 40% das importações de gás na Europa. Pouco depois, o preço retrocedeu e o gás natural passou a ser negociado a 280 euros. Ao mesmo tempo, o barril de petróleo do tipo Brent do Mar do Norte se aproximou dos $140, o maior nível em quase 14 anos. O secretário de Estado americano Antony Blinken afirmou que a Casa Branca e seus aliados estão em negociações para proibir as importações do petróleo e gás da Rússia devido à invasão da Ucrânia. A Rússia é um dos principais fornecedores de gás natural e um dos maiores produtores de petróleo do mundo. E a produção de veículos teve queda de 15,8% em fevereiro na comparação com o mesmo mês de 2021. A informação foi divulgada pela Associação Nacional de Fabricantes de Veículos Automotores. A Anfave afirmou que a indústria segue passando pelas dificuldades que traziam problemas no ano passado e enfrentando desafios pela variante Ômicron. As vendas da categoria de automóveis e caminhões evidenciaram retração de 24% em relação a fevereiro do ano passado, com a comercialização de aproximadamente 120 mil unidades. Já a produção de automóveis e veículos leves teve recuo de 16,9% em fevereiro na comparação com o mesmo mês de 2021, com a fabricação de cerca de 153 mil unidades. A fabricação de caminhões também teve redução de 3,5% em fevereiro, com a produção de 11 mil unidades.
Já as vendas tiveram alta de 2,1%, com a comercialização de quase 8 mil unidades. As exportações tiveram alta de 25,4% em fevereiro em relação ao mesmo período do ano passado, com a venda de 41 mil unidades para o exterior. No acumulado de janeiro e fevereiro em relação aos 2 primeiros meses de 2021, o resultado é de alta de 17,3%, com a exportação de 69 mil veículos. A Anfávia listou alguns riscos que o conflito armado no leste europeu traz aos mercados, como a alta no preço das matérias-primas e a escassez crescente de semicondutores produzidos pela Ucrânia e Rússia. Além disso, segundo a associação, a guerra pode inflacionar o valor dos fretes aéreos e marítimos. Com a redução nas alíquotas do Imposto sobre Produtos Industrializados, IPI, anunciada pelo governo federal em fevereiro, o setor espera uma diminuição entre 1,7% e 4,1% do preço final de algumas categorias de veículos. No Dia Internacional da Mulher, o governo lançou uma iniciativa Público Feminino. Os decretos visam estabelecer programa Mãe do Brasil e a Estratégia Nacional para Mulheres que desejam empreender. O presidente Jair Bolsonaro participou do evento em comemoração ao Dia Internacional das Mulheres no Palácio do Planalto, em Brasília. A cerimônia contou com a presença da ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves, e dos ministros da Economia, Paulo Guedes, e da Saúde, Marcelo Queiroga, além da primeira-dama, Michele Bolsonaro. O evento marcou o lançamento de iniciativas como Mães do Brasil, do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, comandado pela ministra Damares Alves. A proposta pretende promover a proteção integral à gestante e à maternidade. O objetivo é de articular e desenvolver políticas públicas voltadas para a promoção da dignidade da mulher que é mãe. Já o programa voltado para a estratégia de empreendedorismo feminino e o Comitê do Ministério da Economia prevêem a criação de um plano de desenvolvimento e estímulo ao empreendedorismo feminino no país. O programa Brasil para Elas tem o intuito de fomentar esse empreendedorismo feminino, dando apoio por meio de créditos e mais capacitação para implementar essas atividades. Os bancos públicos e o Sebrae vão integrar a iniciativa oferecendo crédito a condições mais vantajosas e, é claro, programas de capacitação às mulheres. Vocês são mais que essenciais, são indispensáveis para o futuro de uma grande nação. Obviamente, eu não vou falar obrigado por existirem, porque se vocês não existissem, eu não existiria. Mas obrigado pelo trabalho, pela dedicação, pela perseverança, pela fé e por tudo aquilo que transmitem aos seus filhos e filhas. Mulheres do Brasil e do mundo, os nossos parabéns e que continue cada vez mais participando conosco no futuro da nossa nação. A seguir, governador Carlos Moisés pode decretar o fim do uso de máscaras no estado. O Brasil registrou 29% mais de raios nos 2 primeiros meses do ano, em comparação ao mesmo período do ano passado. Só entre os meses de janeiro e fevereiro foram registrados 17 milhões de descargas elétricas, 4 milhões a mais do que no mesmo período do ano de 2021. O Brasil é o país que registra o maior número de quedas de raios do mundo. Segundo especialistas, mudanças climáticas repentinas e fortes chuvas, como aconteceram em áreas da Bahia, Minas Gerais e na região serrana do Rio de Janeiro, ajudaram esse número a aumentar. Uma situação preocupante porque, além dos riscos de acidentes e mortes, descargas elétricas podem interromper o fornecimento de energia elétrica ao atingir diretamente a fiação de ruas e também podem ocasionar incêndio ao atingir árvores, como aconteceu ano passado no Parque Estadual Encontro das Águas, no Pantanal de Mato Grosso.
Na ocasião, o fogo consumiu uma área de mais de 9.500 hectares no total, causando a morte de dezenas de onças pintadas. Amazonas, Mato Grosso, Pará, Minas Gerais e Tocantins são os estados brasileiros que mais sofrem com quedas de raios. A tendência é que estados maiores em expansão territorial sejam mais atingidos por raios, com exceção do Rio Grande do Sul, que sofre influência das tempestades formadas no norte da Argentina. Um estudo verificou a qualidade da alimentação associada a doenças na população mundial. O estudo, assinado por pesquisadores de instituições norueguesas, usaram como base o Global Burden of Disease, uma ferramenta que quantifica a perda de saúde de centenas de doenças, lesões e fatores de risco para que os sistemas de saúde possam ser melhorados. Os dados do GBD demonstraram, por exemplo, que uma dieta inadequada tem relação com cerca de 44% das mortes por complicações cardiovasculares e 26% dos óbitos por diabetes. Com essas informações, os pesquisadores investigaram se a mudança de hábitos alimentares poderia resultar em uma expectativa de vida maior para grupos populacionais de 3 regiões do globo: Estados Unidos, Europa e China. Nos Estados Unidos, por exemplo, os homens que iniciassem a dieta ideal aos 20 anos tinham um incremento de 13 anos na sua expectativa de vida. Já se o início fosse aos 80 anos, esse incremento era de somente 3,4 anos. Mas mesmo que o ganho de expectativa de vida seja menor à medida que a alimentação saudável seja adotada mais tardiamente, os autores observaram que a mudança tem impactos relevantes, inclusive entre idosos. As análises tiveram como base 3 tipos de dieta. Alimentos como nozes, leguminosas e grãos integrais foram apontados como os mais importantes no aumento de expectativa de vida separadamente. Cada um deles poderia representar mais um ano de vida para a pessoa que incorporasse ao menos uma opção na dieta a partir dos 20 anos. Frutas e peixes também foram considerados saudáveis. Já entre os que apresentaram mais risco à saúde, a carne vermelha ou processada lidera a lista. O secretário executivo da Câmara de Assuntos de Transportes e Logísticas da Fiesc, Egídio Antônio Mortorano, apresentou aos deputados, membros da Comissão de Transporte e Desenvolvimento Urbano, a proposta e as ações da entidade na área de logística e infraestrutura catarinense. O secretário executivo da Câmara de Assuntos de Transporte e Logística da Fiesc, Egídio Martorano, apresentou aos deputados membros da Comissão de Transportes e Desenvolvimento Urbano propostas e ações da entidade na área de logística e infraestrutura catarinense. Martorano apresentou um extenso estudo sobre a situação de portos, aeroportos, rodovias e ferrovias de Santa Catarina e destacou a necessidade de um planejamento integrado e sistêmico de macrologística para reduzir os custos de transportes e aumentar a competitividade dos produtos catarinenses. Segundo ele, para cada real faturado hoje no estado, 14 centavos são gastos com transportes. Ele destacou que a demanda de investimento em infraestrutura em Santa Catarina é de mais de 4 bilhões e 600 milhões de reais por ano, valor que está muito além da capacidade pública, seja na esfera estadual ou federal. Por isso, a Fiesc defende uma participação maior de investimentos privados na área. E no mundo essa é a solução. E outros estados têm buscado essa solução. Nós vamos resolver a nossa questão da logística sem a participação privada. Concessão, uma concessão bem acompanhada pela sociedade, né? Essa é a forma que nós entendemos ser importantíssimo. Para isso, nós precisamos de um planejamento sistêmico integrado, identificando as prioridades, um banco de projetos e oportunidades para o setor privado. Em relação aos modais, Martorano destacou a necessidade de grandes investimentos em ferrovias. Como exemplo, ele citou os portos de Itajaí e Itapoá, que apesar de serem respectivamente o 2º e o 5º porto brasileiro com maior movimentação de contêineres, não possuem conexões ferroviárias e são abastecidos apenas por rodovias.
A FIESC defende uma ligação, de uma certa forma o governo do estado está passeando nisso, a gente tem defendido há muito tempo, é uma ligação da nossa infraestrutura portuária com a Malha Nacional, que é essencial, com o S, e com a Malha Nacional visando o quê? Visando o suprimento, visando a venda para o grande mercado consumidor, que seria São Paulo, Minas Gerais e todo o norte do Brasil, mas, lógico, priorizando esses mercados, são os grandes mercados, né? Dos suprimentos também, que nós dependemos dos suprimentos dessas regiões, né? Dependemos de metal, de polímero, de uma série de elementos que nós precisamos para a nossa produção industrial. Então, nessa percepção de container, né? De carga de valor agregado. Ao final da reunião, o presidente da Comissão de Transportes, deputado João Amin, do PP, falou como o colegiado vai atuar para ajudar o setor industrial catarinense a alcançar suas demandas. Amin destacou a importância da união de forças entre as bancadas federal e estadual para atrair mais investimentos da União na infraestrutura do estado. Santa Catarina, apesar da sua potência econômica, nós sermos grandes exportadores, grandes contribuintes para a União, mesmo com o nosso território pequeno, a gente recebe muito pouco da União essa contrapartida. Menos de 10% do que a gente manda para Brasília volta. Então a FIESC, os deputados, as bancadas federais têm esse papel de provocação, cobrança e monitoramento das nossas necessidades. E Santa Catarina pode ser o próximo estado a tirar a obrigatoriedade do uso da máscara. O governador Carlos Moisés irá fazer uma publicação de um novo decreto no próximo sábado. O estado é o 5º do país com o maior número de vacinados. O governador Carlos Moisés, em entrevista coletiva em Joinville, falou sobre o uso de máscaras no estado de Santa Catarina. A obrigatoriedade deve estar perto do fim. De acordo com o governador, no próximo sábado, um novo decreto deverá flexibilizar as medidas restritivas com relação à pandemia da Covid-19. Ele lembra que o estado já vacinou mais de 80% da população e também no próximo sábado, dia 12, irá completar 2 anos de pandemia no Brasil e dia 17 em Santa Catarina. A gente sempre discute, ouve com a equipe da saúde, né? Então esse é o encaminhamento que está sendo feito. Eu mencionei que dia 12 completa 2 anos, talvez seja um bom momento até para que a gente possa discutir isso no âmbito administrativo, cruzar as nossas informações, as informações que a gente tem, da transmissibilidade do vírus, né, da ocupação de leitos de UTI e do público vacinável, né, do quanto a gente já vacinou, e provavelmente anunciar uma medida nos próximos dias para a flexibilização do uso de máscara de forma não obrigatória. Esse é o encaminhamento. O estado catarinense hoje é o 5º do Brasil com o maior número de vacinados. A portaria vigente será transformada em uma norma técnica, tirando a obrigatoriedade do uso de máscara e fazendo com que ela seja uma recomendação. Dessa forma, a população poderá decidir se quer ou não utilizar o equipamento de proteção. Por enquanto, está tudo valendo. A seguir, Ponte Caiçara deixa a comunidade com problemas. Seguindo o exemplo de outras câmaras e também da Assembleia Legislativa, Criciúma agora passará a contar com a Procuradoria da Mulher na Câmara de Vereadores. Na sessão ordinária da Câmara de Vereadores desta terça-feira em Criciúma, foi aprovado por unanimidade o projeto de resolução 3/2022, de autoria da mesa diretora, que cria a Procuradoria Especial da Mulher no âmbito da Câmara Municipal da cidade. A presidente da Casa, a vereadora Roseli De Luca, do PSDB, explicou que a criação desta Procuradoria busca prioritariamente garantir a maior representatividade, visibilidade e destaque às mulheres na política. Além disso, para ela, tal avanço pretende combater a violência e a discriminação contra as mulheres na sociedade, qualificando os debates de gênero no parlamento e recebendo e encaminhando aos órgãos competentes as denúncias e anseios da população. É um local onde,
nas câmaras de vereadores um espaço justamente para que a mulher possa ter um local que ela possa estar fazendo as suas denúncias de tudo o que aconteceu hoje. Muitas vezes, como nós vimos pela Anne, que ela não tem coragem de ir numa delegacia. Mas talvez numa casa legislativa que ela se sente acolhida pelo seu próprio vereador, porque nós somos representantes de toda a população do município, ela possa vir até a Câmara de Vereadores, fazer a sua denúncia. Nós não vamos poder tomar atitudes. Nós vamos encaminhar essa mulher que está necessitando de uma ajuda, nós vamos encaminhar ela para o local correto. Esse local também vai ajudar as mulheres em fazer, nós vamos poder fazer qualificação profissional para essa mulher, nós vamos poder fazer palestras, nós vamos mostrar para essa mulher que ela pode fazer o que ela quer, nós vamos ajudar a mulher criciumense a possuir uma qualidade de vida melhor e a ter coragem de ser ela mesma. Então, é um projeto que está agora na nossa mesa. Agradeço à mesa diretora, porque é um projeto que vem da mesa diretora. Nós pedimos a aprovação de todos os nobres vereadores para que, mais uma vez, a Câmara Municipal de Criciúma faça a diferença para a nossa população. A Câmara dos Deputados já possui a Procuradoria da Mulher desde 2009. Ela foi criada por meio da Resolução 10/2009 com o objetivo de proteger os direitos da mulher brasileira. Já na Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, também criou a sua Procuradoria Especial por meio do projeto de Resolução 7/2022, com a mesma finalidade. Uma ponte de uma das principais vias de acesso da região do bairro Aurora caiu na noite de ontem em Içara e os transtornos devem ultrapassar os 180 dias. A ponte sobre o Rio das Pedras, localizada na rodovia Lino Zanoli, no bairro Vila São José, em Içara, vai continuar interditada nos dois sentidos da via, depois do seu desabamento no início da noite desta terça-feira. As equipes de engenharia e o Departamento de Obras da Defesa Civil continuam ao longo desta quarta-feira e da semana fazendo as medições para a construção da nova ponte e também para sinalizar com segurança o local. O excesso de caminhões, às vezes acima do peso, e também as chuvas que têm sido constantes em termos, essa última chuva de segunda-feira também, em tempos anteriores, quando chove sempre, acabou provavelmente danificando a parte de estrutura de baixo da ponte e ela veio a ceder. A orientação para os motoristas que precisam acessar o bairro Aurora ou o distrito industrial é que desviem a rota pela comunidade da 2ª linha, 3ª linha, BR-101 ou ainda SC-445. Quem vem em sentido Içara, bairro Aurora, o distrito industrial, tem a rua da 2ª linha, ali que vai para o santuário, o pessoal conhece bem. E também tem a rua da 3ª linha, que sai pela Ponta do Mato não, sai pelo Poço 3, Poço 8 e sai no bairro Aurora. E também à esquerda ali pode sair na empresa Giaço, pegando a SC-445. Com a queda da ponte sobre o Rio das Pedras, uma adutora da Casan rompeu e a distribuição de água potável nas localidades próximas foi interrompida. As equipes estão trabalhando desde as primeiras horas da manhã desta quarta para fazer um paliativo, visto que a adutora só será refeita em paralelo à construção de uma nova ponte. A empresa Farbin de Tintas, como referência no local, em direção ao bairro Aurora, a distribuição de água deve voltar no final da tarde desta quarta-feira e somente amanhã a 3ª linha será reestabelecida. E ainda a Prefeitura Municipal de Içara não determinou a situação de emergência no município, pois está esperando os laudos da Defesa Civil para fazer esse decreto devido às últimas chuvas, e esses problemas que aconteceram no município. E agora, olha só o que chegou para a gente aqui na nossa redação. Isso aconteceu agora há pouquinho, na cidade de Meleiro, no extremo sul catarinense. É a formação de um tornado. Como ele não chegou a tocar no solo, ele se dissipou e com isso a cidade, que já contabiliza estragos, principalmente na colheita de arroz com as últimas chuvas do último domingo e também da segunda-feira, não foi mais ainda castigada.
ainda bem, mas é um fenômeno da natureza que infelizmente assola aqui a nossa região. E com essa informação a gente encerra o Informe Região desta quarta-feira, lembrando para você que essas e outras notícias estão nas nossas redes sociais, @TV Primavera no Instagram, Facebook e no nosso canal do YouTube. A todos vocês, uma boa noite, até amanhã!